constelação, ela tem coisas muito cristãs, assim, muito afins. Por exemplo, ele fala assim que o processo da cura da família, ela tem a ver com a compreensão e o perdão. Quando você se coloca no lugar, por exemplo, de filho, você tirou o peso de pai e mãe. Constelação familiar. Já ouviu falar? Hã? Eu já. Vamos entender melhor esse assunto aí para conversar com a princesa do Oriente já já? Dá uma olhadinha no VT. A constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações. Num primeiro olhar, a técnica tem conteúdos parecidos aos do psicodrama e da psicoterapia breve. É uma técnica subjetiva e empírica, ou seja, sem comprovação científica, que visa tratar conflitos geracionais, aqueles que vêm de outras gerações de família. Essa técnica é funcional? Quem pode fazê-la? Como funcionam as sessões? Vamos falar mais sobre esse curioso assunto agora. Meirinha, Sim. de uma maneira mais singular, a gente colocou esse VT aí, Sim. para o nosso povo em casa compreender um pouquinho melhor. Sim. O que é essa técnica aí Da constelação, da né? constelação familiar? Olha, quando a gente fala em constelação familiar e a pessoa que nunca ouviu falar nisso, ela pensa, será que é alguma coisa da astrologia? Será que é alguma coisa dos céus, né, do cosmos? E não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela vai estudar a dinâmica familiar e o impacto da dinâmica familiar na saúde mental das pessoas. Então, essa técnica, ela foi criada pelo Bert Hellinger, que é um alemão, e ele começou o estudo dele justamente estudando os distúrbios psiquiátricos, por exemplo, a esquizofrenia. E ele percebeu que os transtornos psicológicos, como esses, por exemplo, ele não tinha a ver só com o paciente, mas quando ele estudava a história da família, a dinâmica da família, ele percebia que todo mundo tinha uma certa influência sobre aquele quadro psicológico daquele membro da família. E aí ele começou a expandir essa pesquisa e ele começou a perceber que outras doenças também tinham uma relação entre essa dinâmica toda. E então ele criou uma teoria, né, onde ele diz o seguinte, que a própria família, ela forma um campo, né, que a gente chama de campo morfogenético, onde ele diz que nós herdamos não só os genes, não só as características físicas, mas nós herdamos também crenças, valores, cultura, comportamentos. Então, e essa própria dinâmica, a família forma uma dinâmica. E essa dinâmica, ela tem leis. E quando nós corrompemos, principalmente as 3 leis do amor, que ele diz, né, nós criamos disfunções. Então, quais seriam, por exemplo, as leis? Então, a primeira lei do amor é a lei da hierarquia. Ou seja, sempre um chega antes do outro. Então, quando você fala de dinâmica familiar, o bisavô chega antes do avô, o avô gera o pai, entendeu? E dentro da família você tem a hierarquia, que é o pai, a mãe e os filhos. Sim. Quando você corrompe esta hierarquia, ou seja, quando um filho se torna o pai, sabe essa coisa aquela coisa da criança reizinha, criança imperador? Domina o espaço. Que o pai sai do lugar dele e a criança toma o lugar do chefinho da família. Como se fosse alguém que talvez arraigado à história ou da mãe ou do pai, lá atrás tinha o mesmo comportamento. Isso, exato, também pode ser, né? Ela causa uma disfunção e uma doença mental, tanto na criança quanto nos pais, porque é uma dinâmica, é uma funcionalidade. Perfeito. Então, o pai, ele nunca pode abdicar do seu papel de autoridade dentro da casa. Entendo. E cada um tem o seu papel e a sua função. E nós exercemos vários papéis na vida. Por exemplo, nós temos a mulher, por exemplo, ela tem o papel de esposa, o papel de amante e também tem o papel de mãe. Sim. Quando essa mulher confunde esses papéis, por exemplo, tem mulher que esquece do papel de esposa ou de amante e ela vira só mãe. Aí ela passa, às vezes, também outras mulheres, a chamar o marido de pai. Você já viu isso? Já. Ô pai, olha só, nós não sei Até o parece quê. que é uma questão carinhosa por causa das do crianças. ensinamento para as crianças. Isso, porém, cara, você não se deita com seu pai.
Você não beija na boca do seu pai. Claro. Inconscientemente, quando você chama o seu marido de pai, você está se colocando numa postura que não é de esposa e nem de amante. E aí começa a degringolar daí o relacionamento amoroso, né? Então essa mulher, ela acaba saindo desse papel, né? E começa então uma disfunção entre o casal, entende? E às vezes até com os filhos, porque às vezes essa mãe abdica do papel de mãe e alguém tem que assumir. Então eu não sei se você já viu aquelas famílias que a mãe não tem juízo nenhum e a criança, a menina que toma o lugar da mãe. Parece que assume aquele posto que era próprio da mãe. Exato. Então parece que o que nós estamos entendendo, que a nossa querida Meire Camille maravilhosa está explicando, que essa constelação familiar é justamente para entender esses chamados desajustes comportamentais dentro de um espaço familiar que caberia muito propriamente ao pai, ao homem, à esposa, não é? A mulher, e o comportamento dos filhos, que parece que cada um vai perdendo o seu posto e alguém assume o local, às vezes, que é do próprio pai, a mãe perdeu a referência de esposa, passou a ser apenas uma mãe, não é? E não esposa para o esposo, e o filho, às vezes, é o reizinho. Exato, que bagunçou toda a casa. Isso. E com isso, você gera um outro problema, que é a corrupção da segunda lei, que é a lei da reciprocidade. Então, na lei da reciprocidade, assim, toda relação saudável, ela tem um dar e receber, é um fluxo, certo? Sim. A hora que você faz demais por alguém, você se sente sobrecarregado, certo? Sim. E aquela pessoa que recebe demais, ela não tem a chance de dar a contrapartida. Então, você imagina, né? Uma pessoa que você dá um presente para alguém e essa pessoa nunca... Você tira a força dos desafios para aquela pessoa. Perfeito. É a mãe que não deixa... Capacidade do desafio para eu desenvolver a minha própria personalidade. Perfeito. Então, tem mãe que às vezes atrapalha isso. É a mãe que faz isso. Tem pais que fazem tudo pelos filhos. Ah, tá com dificuldade de fazer a lição? Eu faço para você. Ai, deixa que eu faço para você, filho. Ai, olha, a criança não dá nem tempo, ela se sente sufocada nessa relação. Perfeito. E chega um ponto que essa criança que recebe tanto, ela se sente com raiva até, sabe? Por quê? Porque ela não permite nem que você dê a contrapartida. O que é a contrapartida de um filho para a mãe? É ele se mostrar mais independente, mais responsável, mais autônomo, crescer como ser humano, e esses pais não dão a chance desse filho poder mostrar isso para ele. Então, lá na frente, o que vai acontecer com essa falta de reciprocidade, onde uma mãe dá demais e um filho não consegue dar a recíproca? Não consegue dar essa resposta. Essa mãe, esse filho vai se ressentir, ele vai embora de casa, né? Porque ele vê que ou ele está lá, ele vai ser sufocado, então ele tem que fazer a vida dele lá fora para ele poder crescer. Quando ele vai embora, a mãe fala assim: mas que menino, ele não me agradece, eu fiz tudo por ele, olha como ele me paga, ele me abandona, não fala mais comigo. Você entende? Mal ela percebe que ele estava tentando só sobreviver ao tanto de amor que ela tinha por ele. Perfeito. Ela, porque deu demais, ela acha que está faltando para ela. Alguma coisa então ela vai cobrar. Então a gente vai ver isso. Então essas dinâmicas que acontecem entre pais e filhos, elas vão se reproduzir depois nos relacionamentos amorosos. Então existe a tendência da gente reproduzir esses papéis dentro da nossa vida. Na reciprocidade também, a gente vai ter, quando a gente tem essa corrupção, às vezes também uma corrupção da terceira lei do amor, que é a lei do pertencimento, né? Então, assim, todo ser humano, ele tem o direito de ser reconhecido. De ser reconhecido e respeitado no seu espaço, sabe? Claro. Então, por exemplo, quando uma família não gosta de uma ovelha negra da família, que todo mundo tem aquele que sempre dá problema e tudo mais, às vezes você fala, tinha que ser fulano. Né? É bem ele. Todo mundo odeia o Cris. Isso, é aquela pessoa. Exatamente. É o excluído.
Então, quando a gente exclui a pessoa, criticando a pessoa, falando mal da pessoa, ou então justamente fingindo que essa pessoa não existe, mas ela está lá no ambiente, nós estamos desrespeitando essa pessoa porque nós estamos fingindo que ela não existe, entendeu? Sim. E aí, inclusive, o Bert Hellinger, ele fala assim que é importante a gente reconhecer também os abortados. Então, mulheres que tiveram abortos, elas precisam honrar o que é? Respeitar. É você olhar e saber que aquele serzinho que não pôde estar com a gente aqui agora, mas ele tem um lugar, ele tem uma história. Ele teve uma história. Então, isso significa que eu não posso querer abortar as partes ruins da minha vida também. Né? Então, não é porque alguém tem uma dificuldade ou alguém tem uma característica que eu não gosto, que eu vou querer tirar essa pessoa, sabe, da minha vida, como se ela não existisse, porque assim você causa disfunção também. Gente, essa constelação familiar, reparou então que ela é na tentativa de fazer um encaixe, né? Dos lugares, do posto de cada um, do filho, do esposo, da esposa, do pai e mãe, e que está desgovernado. Isso. Ou tem excessos, ou tem falta de, né? Ou então tem rejeições, coisas que abortou, eu retirei da minha vida. Então, a constelação familiar é para que a gente tente organizar tudo isso. A América Mia vai continuar falando desse assunto, que é muito importante. Daqui a pouco nós vamos falar como preparar isso, qual o lado bom, qual o lado confuso, como é que a gente pode chegar mais a isso aí. Então, vamos voltar aqui falando aqui com a nossa querida Meirinha, a nossa princesinha do Oriente. Olha, vocês viram que a Meire, ela colocou aqui para nós, ela fez aqui toda uma explanação de como o que acontece, né? Primeiro ela falou o que acontece normalmente nas famílias, dentro do conjunto, que cada um tem a sua função, tem o seu princípio dentro de uma casa. Mas quando isso começa a virar um quebra-cabeça, cada um começa a responder de uma maneira, ela foi explicando a importância da constelação. Então, a constelação familiar, ela tem então o papel de fazer o quê? De equiparar de novo o lugar de cada um, a ordem. A ordem, exatamente. É isso que ele tem. Exatamente. E é interessante, padre, que essa técnica, esse método, ele é fantástico. Existem excelentes consteladores, mas o grande problema hoje com essa técnica é que não precisa ser psicólogo para fazer a constelação, para ser um constelador. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Então, esse ano, nós tivemos uma questão aí com o Conselho Federal de Psicologia, que ele não recomenda que os psicólogos usem por conta de toda bagunça e toda a discussão que foi gerada nesses últimos tempos por conta da constelação. Porque o que acontece? Quando você não tem uma base, um bom constelador para poder fazer essa terapia, como que funciona a terapia? Normalmente é em conjunto, em grupo, onde cada pessoa vai fazer o papel de um representante dessa família. E a partir do momento em que você coloca a pessoa naquela função, automaticamente uma energia, ela se forma ali. E você consegue ter processos curativos, insights muito legais, assim, naquele momento. Porém, algumas pessoas que são mais sensíveis ou tem alguns casos que, sei lá, às vezes fica até mais grave e tudo, a pessoa tem que ter respaldo para poder dar suporte para esse paciente e um atendimento pós. Isso numa terapia que está sendo feita da constelação. Isso. Como muitas pessoas acabaram não tendo esse cuidado, você acaba quebrando um pouco da questão ética do próprio tratamento. Por exemplo, começaram a colocar isso para muita gente online, então você tira o sigilo, né, da pessoa, você expõe a pessoa, depois a falta de cuidado de alguns consteladores, então não são todos. Então o que se aconselha é que as pessoas busquem pessoas que tenham um respaldo profissional, que sejam indicados, né, para não dar problema depois. Mas é difícil encontrar esses profissionais? Não, tem muitos maravilhosos. E hoje eu digo que pela internet você consegue ter informação, você segue a pessoa, você vê se a pessoa fala tem coerência ou não, você tem condição de ver o que as pessoas, os clientes falam deles, tal. Então você tem como ter esse cuidado, mas, né? Meirinha, por exemplo, você como uma excelente psicóloga, né? Quantas pessoas te procuram para falar de tantos assuntos sobre a vida, sobre a psicologia, do dito como comportar o ser humano.
precisa realmente ser feito? Há uma necessidade? Você aconselha que é importante em alguns casos a constelação familiar? Eu gosto muito da técnica. Ou você, por exemplo, fazendo como psicólogo, uma pessoa instruída, você explicar um pouco as razões da vida sobre uma questão familiar. Olha, o papel de um homem, de um pai, Sim. o papel de uma mãe. Esse assunto ele já não pode ser usado claro que como sim. uma terapia positiva, ao invés de fazer uma constelação. Certa. Não, e faz parte da terapia da constelação familiar, por exemplo, você assumir e ter consciência do papel que você exerce naquele lugar. Porque eu vou falar uma coisa, não existe curso para ser pai e mãe. Não existe curso para ser um bom filho. Não. Nós aprendemos na prática. Sim. E a gente aprende com os modelos que a gente tem. Então, às vezes, a gente herda. Por isso que ele fala assim, nós herdamos não só os genes, mas nós herdamos crenças, Sim. nós herdamos comportamentos. Perfeito. Então, o filho, ele imita o pai. Tá. E aí, se esse pai já não é um pai que tem sustentação no seu lugar, que tem consciência da sua função, o que vai acontecer com esse filho? Ele vai aprender um modelo de pai que não é um pai adequado. E se essa criança não tiver consciência e não despertar, ela vai permanecer com isso. Então, o Bert Hellinger, ele fala assim, né, que as maldições familiares, que são esses erros que se perpetuam, que é o caso, sei lá, de um pai alcoólatra, que o avô era alcoólatra, e o filho que se droga, pode não beber, mas está se drogando, ou seja, é adicto. Tem uma relação, com adicção, entendeu? Ele permanece por 3 a 4 gerações. E é muito interessante, né, que na Bíblia eles falam assim, que os filhos vão pagar o preço pelos erros dos pais por 3 a 4 gerações. Por que ele fala isso? Porque demora de 3 a 4 gerações para alguém naquela família se dar conta e perceber, se falar, opa, peraí, será que tem que ser assim? Será que não tem outro jeito de ser? Não tem outro jeito de fazer melhor? Será que essa coisa da pobreza da minha família, que é uma maldição, precisa continuar assim? Será que essa onda de separações que tem na minha família, de casamentos infelizes, será que precisa ser sempre assim? Então, a hora que alguém desperta para quebrar a corrente, que a gente chama essa maldição familiar, né? Aí sim a cura acontece. Porque quando essa pessoa percebe, ela toma consciência do modelo que a família está repetindo e ela, por vontade própria, por consciência e por amor a quem vem antes e a quem vem depois, ela toma essa responsabilidade para sair desse ciclo, aí a cura acontece não só para a geração que está presente, Perfeito. mas ela liberta quem vem depois, porque ela ensina os filhos um jeito melhor de ser. Sim. E também liberta os outros porque sofreram sem saber por que sofreram. Perfeito. Porque assim, por isso que o Bert Hellinger ele fala que é muito importante você honrar quem vem antes. Sim. Honrar o teu pai, independente se ele foi um alcoólatra, se ele foi um bandido, não importa. Por quê? Porque ele te deu a vida. Porque ele te deu a vida. Sabe? Agora, o que a Mirinha está colocando, gente, é importante a gente entender muito bem. Por exemplo, eu sou um padre que eu creio em Cristo Jesus, que nos deixou os ensinamentos da vida dele. Na igreja, nós fazemos uma oração chamada Orações de Quebra de Maldições Hereditárias até a 4ª geração. Porque entra nessa conversa que você está expondo para nós, Sim. dentro de um cronograma psicológico. E você vê que ele vai nessa linha, né? Vai nessa linha. Ele nessa linha. No nosso caso, a gente acredita que a gente valoriza quem traz vícios, talvez na linha paterna e na linha materna, e que acaba, se não trazendo diretamente na geração dos filhos, dos netos, alguém pode ter uma tendência negativa. Quando é negativa, que lembra alguma coisa que foi da linha do bisavô. O bisavô tinha uma tendência do alcoolismo, por exemplo. Pois é, o neto já, por mais que os pais educaram, tem uma tendência às drogas hoje. Exato. Então, a gente trabalha muito com a oração. No nosso caso, espiritual é oração, inclusive fiz recentemente. Mas aqui ela está colocando já uma linha que é próxima, mas dentro de técnicas psicológicas que pode ajudar
nessa Eu constelação. acho que os dois são importantes. Por que a oração é importante? Porque a oração, ela faz você refletir sobre aquilo. Sim. Você coloca em contato com aquilo. Isso é honrar. É você reconhecer que aquilo, mesmo sendo um problema que causa muito sofrimento, tanto para você, para todas as pessoas da sua família, aquilo faz parte da sua história. Então, quando a gente honra o pai e a mãe, que eu estava falando, é reconhecer a história dos pais. Então, quando a gente critica demais os pais, é quando a gente desonra toda a história dele, então. entendeu? Todo o sofrimento dele, Sim. né? Então, assim, a nossa soberba, muitas vezes, faz com que a gente se coloque num lugar. Toda vez, olha só, é muito fácil você sair do seu lugar de filho e querer tomar o lugar do pai. Porque a hora que você critica o teu pai e fala assim, eu faço muito melhor que ele. Oxe, meu pai, vou te falar, era meio bronco. Pronto, eu já me coloquei no lugar dele, entendeu? E que não é o seu de filho. Agora, você imagina, é bem fácil a gente pensar nisso, né, nessa função, quando você vê o governo federal, o federal, você vai ter o governo do estado e depois você vai ter os municípios. Um tem que estar subjugado ao outro. Sim. E aí, qual que foi o problema também na constelação familiar? Pessoas que não entendem isso começaram a falar assim, não, mas por que o homem é mais importante que a mulher? Nós não estamos falando de importância de sexo, nós estamos falando de funções. E a função masculina da alma, todo mundo tem que ter. O que é a função masculina? É a capacidade de racionalidade das situações, tomar decisões, de você fazer trocas materiais com o mundo. Então, a pessoa que não tem função masculina desenvolvida dentro de si, não sabe ganhar dinheiro, ela não sabe sustentar uma família, ela não sabe se proteger geograficamente, não protege a casa, sempre faz contrato que vai sempre levar a pior, está sempre tomando prejuízo. E quem não tem função feminina internalizada, que é a função da mãe, não vai saber se cuidar, não vai saber o que comer direito, ela não vai saber se dar suporte, não vai saber fazer um bom luto. Na verdade, apesar da personalidade de cada um, que é diferente do outro, mas a questão homem, mulher, pai, mãe, filhos, cada um tem a sua essência como tal. Sim. E quando você perde isso, existe uma deformação aí. É onde o outro vai entrar no lugar seu, porque você não está conseguindo fazer aquilo. Então, alguém que também não é o lugar dele, ele se coloca. Então, vira essa bagunça que ela está falando. A gente está falando de constelação. Sim. E tem um pouco a ver, porque ali você vai entender o álbum da tua família. Sim, tá? Verdade. Você entendendo. Nós somos parte de uma família muito maior. Nós somos parte de uma família muito maior. Você entendendo, por exemplo, essa cronologia aí, né? Desde quando aconteceu, né, de Abraão, quem eram outros países, como é que eles estavam vivendo, você está entendendo o álbum da sua família também. Verdade. É a mesma coisa da constelação familiar. Exatamente. E é interessante que a constelação, ela tem coisas muito cristãs, assim, muito afins. Por exemplo, ele fala assim que o processo da cura da família, ela tem a ver com a compreensão e o perdão. Então, às vezes as pessoas criticam e falam assim, mas você tem que aceitar o seu pai, ele foi um cafajeste, ele foi terrível, ele foi um bandido, você tem que aceitar. Gente, não é aceitar e concordar. Eu aceito o meu pai. Isso, aceito mas o lado do cafajeste dele, não. Isso. Aceitar não é você reproduzir a mesma coisa. Aceitar é você entender. Então, quando você perdoa alguém, é quando você tem consciência do grau de consciência do outro. Daquela doença, daquele desajuste que o outro... Do grau de consciência do outro. Porque assim, quem peca é quem é ignorante. O ignorante no sentido de que, cara, eu não sei as consequências daquilo, quer dizer, fiz errado, não percebo. É como uma criança errando. Perfeito. A criança, ela erra não porque ela quer, ela erra porque ela não entende as consequências. Porque se tivesse consciência disso, não erraria. Ou se tivesse condição de segurar os impulsos, não faria, né? Agora, quando você percebe isso, que teus pais, naquele momento, eles tinham aquele grau de consciência, e aí você fala assim, puxa vida, ele fez o que foi possível fazer, tudo bem, pronto, você deixa de ter aquele ranço e fala assim, meu pai deveria ter me dado amor e não me deu, ele deveria ter feito mais por mim, deveria me ter dado aquele carrinho quando eu queria e ele me frustrou porque ele não me deu aquele videogame, você entendeu? Né? Então assim, a gente não fica mais com tanto ranço dos nossos pais porque a gente se coloca um pouquinho no lugar deles. Aí a gente traz a humanidade para dentro da nossa casa e tem o perdão. Aí quando você aceita que essa é a família que você tem, você toma o seu lugar, quando você se coloca no lugar, por exemplo, de filho, você tirou o peso de pai e mãe.
Pronto. No sentido de que tem muita gente que toma o lugar de pai e mãe por uma questão de necessidade de sobrevivência da família, porque a família é muito louca, disfuncional, entendeu? Então, por uma questão de necessidade, ela faz isso, mas ela se sente sobrecarregada e não sabe por quê. E aí, quando ela entende que tem pesos que ela carrega que não precisa, ela começa a colocar nas costas de quem merece. Você fala, esse aqui é o seu, esse aqui é o seu, esse aqui é só o meu, e você fica em paz com isso, sem culpa. O grande problema da nossa vida é a culpa de carregar um peso que a gente não é nosso e a gente também não consegue largar. Perfeito. E a constelação familiar, ela vai te dar essa consciência, essa luz. Essa luz, esse caminho para você aliviar aquilo que você está sobrecarregado, que você não deveria fazer, e cada um tem que cuidar da sua parte. Isso. Então nós recomendamos aí a constelação familiar.